Muito boa tarde, Brasil. Nosso programa de hoje volta ao mundo político. Nós vamos receber mais uma vez um parlamentar que me chamou a atenção. Ele esteve até conosco aqui, juntamente com dois pastores. Nós estávamos falando em questões de homofobia e outras coisas mais. E quando eu peguei um livreto com suas atividades parlamentares, me chamou muitíssima atenção o trabalho que ele vem desempenhando em prol dos idosos do Brasil. Ele parece que pegou para valer este nicho e tem nos agradado. É lógico e evidente para nós que estamos embranquecidos aqui. Ele me trouxe até um presente, por exemplo, do Estatuto do Idoso. Eu ainda dizia que eu teria que lê-lo, né? E, como diz o outro, e ler, reler e voltar a ler de novo, porque já estou no caminho de me beneficiar com ele. Essa é que é a grande verdade. E nós estamos recebendo, marcamos naquele mesmo dia, e ele volta conosco hoje, o deputado Vitor Paulo, deputado federal PRB Rio de Janeiro. Obrigado por ter vindo mais uma vez, deputado. É um prazer grande estar aqui com você, com toda a sua audiência. E para mim, muito mais prazeroso por estar debatendo um tema tão importante para o Brasil, que é discutir o Estatuto do Idoso. Não falta um pouquinho mais de atenção da imprensa brasileira para com o Congresso? Veja bem, no final do ano passado, a revista Veja trouxe aquele ranking de parlamentares que mais trabalharam efetivamente dentro do Congresso Nacional. E aí você vê que tem muita gente trabalhando. Você foi colocado em terceira posição deputado, como um daqueles que mais trabalhou em 2012. Agora, fica por isso mesmo, a gente não ouve mais falar. O que está faltando para que haja uma cobertura eficaz no parlamento brasileiro? Salve, Celso, infelizmente, o político, os partidos, o Congresso, ele passa por um momento, exatamente um momento disso, de descrédito. A sociedade brasileira, a população brasileira está muito desacreditada do parlamento brasileiro. Então, temas importantes, como idoso, fica às vezes à deriva dessa discussão, sabe? Então, começa a dar prioridade às coisas que são importantes, naturalmente, mas que têm menos importância do que isso. Então, acho que nós deveríamos pautar um pouco mais o Congresso Nacional com um tema dessa relevância, que é discutir se o Brasil está envelhecendo, o mundo está envelhecendo. O continente europeu já passou desse momento. É o continente mais antigo que nós temos. Mas o Brasil está envelhecendo. Isso é bom. O envelhecimento é bom. Sabe? Essa progressão é boa. Isso é sinal que as coisas mudaram. Sinal que as pessoas estão vivendo mais. Se estão vivendo mais, porque melhorou a qualidade de vida, melhorou uma série de outras coisas. Só que o Brasil, Celso, precisa se preparar para esse envelhecimento. O Brasil hoje tem 10% da sua população com mais de 60 anos. Então, nós precisamos... E a tendência é que esse envelhecimento... Em 2025 será um terço dessa população com mais de 60 anos. Você imagina? E o Brasil falta política pública para essas pessoas. O Brasil tem que dar atenção à juventude, com educação, investimento na educação, mas essa longevidade que melhorou a educação no Brasil, melhorou a qualidade de vida no Brasil, as pessoas estão se alimentando melhor, estão ascendendo socialmente, mas infelizmente os idosos ainda estão numa classe muito desfavorecida. A maioria dos aposentados idosos no Brasil estão numa camada bem desfavorecida do Brasil. Então precisamos discutir, debater, não só aproveitar um momento como esse que você nos prestigia, a Frente Parlamentar do Idoso agradece isso, que eu represento a Frente Parlamentar dos Idosos, que tem adesão de mais de 50% dos 513 deputados do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. Então eu presido essa frente e agradeço muito essa audiência para discutir exatamente sobre isso, Celso. Pensar na que eles costumam chamar de terceira idade, tem muita gente que acha que é a melhor idade, né? É verdade. Colocando. E parece que até o ritmo de vida, né, meu? Você vê a própria existência nossa vai ganhando melhor qualidade de vida, tanto é que há pouco tempo você falava em 60 anos, né? Mais ou menos como base. Hoje já se fala em 73, 76 Exatamente. Anos quer dizer, parece que estão investindo um bocadinho mais no idoso brasileiro. Então, esse investimento, Celso, ele não pode começar a partir dos 60 anos. Esse é o problema. As pessoas vão envelhecer. Isso é o processo natural. Não tem como. Não tem como você não envelhecer. Frear, não tem jeito. Não tem jeito. Então, esse investimento não pode começar a partir dos 60 anos. Nós temos que nos preparar, o Estado brasileiro, porque diz o Estatuto Brasileiro, no seu artigo, que é o seguinte: é responsabilidade da família,
do Estado e da sociedade garantir os direitos fundamentais dos idosos. Então esse dever começa dentro de casa. E, pasme, Celso, os índices demonstram que as maiores violências contra a pessoa idosa acontecem dentro de casa. Né? É ali que ele é violentado, os seus direitos. É ali que ele é violentado, em todos os sentidos. Psicologicamente, financeiramente, sabe? Sexualmente às vezes. Mas isso acontece por causa da falta de estrutura, Celso, da família brasileira. Porque o idoso é como criança. Quando chega a 60 anos com saúde, beleza. Ele chega a 60 anos, muitos deles começam a se aposentar, ou estão se aposentando, ou aposentados, dependendo da sua função, dependendo da sua atividade ativa que teve. Uns se aposentam um pouco menos, um pouco mais. E esse idoso estava muito na área rural brasileira, que era pior, são analfabetos a maioria das vezes, não tem saúde, não tem qualidade de vida, vive por trabalho. O idoso que vive no campo começa a trabalhar desde cedo. O Brasil é um país rural. As crianças brasileiras começaram a trabalhar no campo pequenininho, nós vemos isso. Desde pequenininho estão carregando isso, carregando aquilo, foiçando, capinando, tirando leite, ordenhando, que é a mesma coisa. Então esse idoso no campo, ele estava muito abandonado pelo Estado. Não tinha uma aposentadoria, não tinha um benefício. O país mudou. O Brasil do presidente Lula mudou muito, mas ainda tem muito por fazer. Então, Celso, esse espaço é fundamental para discutirmos o papel da família. Eu sou autor de um requerimento que fiz ao MEC, ao Ministro da Educação, para incluir na grade curricular exatamente a responsabilidade e o respeito para com o idoso. Se nós começarmos a ensinar as crianças a respeitar o vovô, a vovó, a bisa. Eu sou de uma época, Celso, que eu fui criado pela minha avó. Minha avó é uma mãe de criação, família da roça, do Valão do Barro, interior, um distrito do interior do Rio de Janeiro. Eu dava benção. Lembra desse momento que uma figura roxa, a avó era a família, mesmo, né? era aquela patriarca da família, era o momento que a família se reunia aos domingos em volta, em torno da avó, do vô. Todos que chegavam davam benção, avó, benção, avô, benção, bisa, as crianças, os adultos, todos. Isso está acabando. Praticamente ele foi eliminado, né? Eu não vejo coisa isso, rara, raríssima. Né? Então esse respeito, Celso, tem que começar dentro de casa. Para isso eu fiz um requerimento ao MEC para incluir na grade curricular esse conteúdo programático, que é a valorização e o respeito para as pessoas com mais de 60 anos. Se começarmos nas escolas, na creche, no ensino fundamental, ensino médio e nas escolas, isso ajuda muito. Acho que passa pela valorização da própria família. Da própria família. Nós estamos aí vendo ela sendo depauperada, jogada realmente no ralo, e estão fazendo o possível e o impossível para quebrá-la. Deixa eu atender uma telespectadora. Oi, Flora, seja bem-vinda ao nosso programa. Diga, amiga. Oi. Ouve pelo telefone, querida, que está dando um revertério aí. Tá dando... Flora, está me ouvindo agora? Sim, estou escutando. Diga, querida, pode falar. Não, deputado, eu liguei para falar com vocês, que aqui eu moro em Samambaia Norte, então eu me consulto aqui num posto de saúde, o Instituto do Idoso não vale, eles não respeitam. Olha, eu estou com 2 meses com o exame atrasado, querendo que eles me atendam, mas eu nunca consigo uma consulta, porque eles não dão chance para os idosos chegar lá e marcar uma consulta. Eu tenho que chegar às 3 horas da manhã. Eu, como moro sozinha, eu não posso sair da minha casa às 3 horas da manhã para marcar uma consulta. Complicado. E então eu estou na maior dificuldade de marcar uma consulta com um clínico. Tá, querido. Olha, é o que está acontecendo com essa senhora, dona Flora, é o que está acontecendo praticamente com todo mundo. Você sabe que até quem tem, vamos dizer, né, a possibilidade da iniciativa privada para nos atender, você tem dificuldade para marcar um médico de idoso, amigo? É verdade. Inclusive, Celso, dona Flora, eu quero dizer à senhora que o Estatuto do Idoso, a senhora tem razão, assegura a uma cidadã como uma senhora de bem, que viveu a sua vida toda trabalhando para criar os filhos e os netos e ajudar a construir esse Brasil, a senhora tem prioridade no atendimento, em qualquer que seja.
na saúde pública, no banco, em qualquer lugar, a senhora tem prioridade. Se isso não está acontecendo, dona Flora, por favor, eu coloco o meu gabinete à disposição da senhora e do telespectador. Escreva para o meu gabinete, ligue para o meu gabinete, se puder dar o telefone. Nós vamos mandar para a ouvidoria ou por 100, tem um tele, tem um 0800, tem até um Disque 100 da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que a senhora pode denunciar isso. Então, a minha assessoria vai passar para a produção, é o Disque 100, não é, Laís? Então, o Disque 100, a senhora pode discar, não paga nada, dona Flora Celso. O Disque 100 vai cair na Secretaria Nacional de Direitos Humanos, essa denúncia que a senhora está dizendo, desse atendimento, será registrado. Mas eu antecipo a senhora que a senhora pode deixar o telefone com a produção do programa, eu vou entrar em contato com a senhora, ou a senhora entra em contato com o meu gabinete, o telefone é de Brasília, 3215-5422, permite, Celso, eu Claro, repete. 3215-5422, repito, 3215-5422. A senhora procura minha assessoria, fala com a Laís ou fala com o João, deixa o teu telefone que eu vou entrar em contato com a Secretaria de Saúde DF para cobrar que o estatuto tem que ser cumprido. Essa aqui é a grande realidade. É um absurdo, Celso. Oi, Ademar, seja bem-vindo ao programa, Ademar. Ademar? Boa tarde. Diga, amigo. Boa tarde, meu nome é Ademar. Pois não. É um prazer sempre participar desse programa. Eu queria fazer uma perguntinha ao deputado aí, Victor Paulo. Pois não, Ademar. Paulo, estou vendo aí todos os estádios de futebol inaugurados, festa para todo lado e a presidente Dilma presente em todos os eventos. E foi um evento apoiado pelo governo federal, né? Certo. Você acha que esse investimento de todos os estádios que gastou milhões e milhões, não seria melhor investir em assuntos sociais do Brasil, em hospitais e educação do país que está faltando? Em vez de estar gastando dinheiro com esses estádios aí que não vai levar o país a lugar nenhum. Tá bem, querido. Obrigado pela pergunta, Ademar. Ademar, nós temos que olhar da seguinte maneira, você tem razão, o Brasil precisa investir mais em educação, o Brasil precisa investir mais em saúde, o Brasil precisa investir em atendimento básico à população. Tem muita coisa por fazer. Eu fui um dos que apoiei a PL 29, que obriga o governo a investir mais na saúde pública brasileira. Eu sou autor e que presto para que o idoso no Brasil venha a ter mais dignidade e respeito, a criança e adolescente. Eu concordo com você, Ademar, e ouvintes, telespectador, o Brasil precisa investir mais na saúde, na educação, em condições para a população. Agora, dizer que não é importante uma Copa do Mundo como essa, ou os Jogos, as Olimpíadas que virão, também são importantes, desde que se faça, Ademar, um investimento como está sendo feito, porque o retorno será muito grande. O que o Brasil, Celso, está investindo nesses estádios, Ademar, o entorno será infinitamente maior que o número de pessoas que virão para o Brasil, de turistas, de investimento, e o legado que vai se deixar, você vê, Celso, se construir o Estado Nacional. Mas o que está acontecendo em Brasília, ou em torno disso, mais de 30 mil trabalhadores, 15 mil trabalhadores estão empregados na construção desse estádio e ao redor. E no Brasil inteiro, no Ceará, no Rio, em outros estados. Então, Ademar, o legado, quer dizer, o que deixa para o Estado de investimento é muito grande, estrutura, transporte, etc. Agora, eu continuo te apoiando, você tem razão. Faz esse investimento, Celso, mas não abandona e não deixa de fazer aquilo que tem que ser feito em relação a isso. Até porque, como diz, se a pessoa não tiver sadia, vai fazer o que no estádio? Exatamente, você tem razão, Ademar. A preocupação acho que é exatamente essa. A população acho que não é contra que se faça um belo estádio, mas ela gostaria de ver belos hospitais. Exatamente. Belos postos de saúde, belos centros de saúde, né? E eu, atendendo. Celso, se você me permite, Ademar, dona Flora, eu estive na sexta-feira acompanhando, porque eu, como deputado, eu sou relator da comissão permanente que cuida aqui, que fiscaliza Copa do Mundo, Copa das Confederações e Olimpíada. Eu, na Câmara de Deputados, sou a presidência do deputado Molon, sou relator nesta comissão, que tem exatamente a responsabilidade de fiscalizar os investimentos que estão sendo feitos e o legado, quer dizer, a herança que vai ficar para o Brasil desses investimentos brasileiros que estão sendo feitos. Essa é a minha responsabilidade. Agora, Celso, nós não podemos também deixar de dizer, e é verdade, o Brasil, de uns 10 anos, melhorou muito. A ascensão da classe brasileira mudou muito. Quantas pessoas saíram da extrema pobreza,
da miséria estão ascendendo, a classe C, D, E e classe B e A. Então isso tem que ser, isso é o quê? Investimento. Claro que é. Agora, o que a gente percebe é o seguinte, tem que se pensar também, vamos voltar um pouquinho para o idoso, favor. né, que eu acho que é uma coisa importantíssima, pouca gente se preocupa com o idoso no Brasil. Você tem que fazer uma questão de lazer. Você pega esses PECs que eles fizeram aqui, em Brasília, né? Você passa em praças e tudo mais. Nesse aspecto, o governo Agnello foi muito feliz. Chama academia para o idoso, né? Academia... Tá ali, você vê o pessoal malhando ali, e andando, e praticando e tudo mais. Esses centros de convivência não seriam uma coisa a ser colocado em todo o Brasil, pensando exatamente que muito brevemente seremos 30% da população, deputado? Você tem razão, Celso. Eu sou autor, fiz um requerimento ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a ministra Campelo, para criar centro de convivência em todos os estados. Exatamente, Celso, para que o idoso que não tenha companhia em casa, porque, Celso, a família brasileira é uma família que trabalha. As pessoas que trabalham, o filho começa a trabalhar cedo, vai para a escola, o idoso tem que trabalhar. Quem vai cuidar desta pessoa idosa em casa? Quem vai cuidar dela e ficar abandonada, correndo risco de se machucar em casa, de ter que lavar, cozinhar, quando tem saúde para isso. Então, eu sou autor do requerimento que fiz à ministra Campelo para criar o centro de convivência dos idosos em cada estado, com apoio do governo federal, do governo estadual, para isso, para dar atividade cultural, de educação, de saúde preventiva, naturalmente, e de trabalho. Esse idoso pode fazer projetos, pode fazer artefatos, pode fazer uma série de coisas, artesanato, feira do produtor, feira do artesanato. O idoso chega a 60 anos, mas chega saudável, chega com saúde, muitos grandes, parte deles, chega querendo continuar trabalhando, que conviver com a família, ter direito a teatro, a lazer, a cinema, isso é dever do Estado. E aqui em Brasília, Celso, concluo, eu tenho uma audiência com o governador Agnello e vou levar esse pedido a ele para que no Distrito Federal nós venhamos implantar esse centro de convivência para que o idoso, em parceria com a Secretaria do Idoso, o deputado Ricardo Quirino, possa ser implantado aqui. Essa será a minha bandeira aqui no DF. É bom lembrar, né, pertencente inclusive ao seu partido, né? Exatamente. Ricardo Quirino hoje está secretário do Idoso. Exatamente. Eu acho que é uma preocupação que não pode ficar só meramente temos uma Secretaria do Idoso, ela tem que fazer acontecer. Tem que fazer acontecer, é verdade. Agora, tem que se pensar, por exemplo, muitos têm condições e outros não têm. O cidadão envelhece, ele geralmente fica encostado num cantinho ali, né? Não tem uma convivência. Esses centros exatamente levam o cidadão a conviver, mas sem um dinheirinho também é complicado. Como é que fica a questão de aposentadoria, de sobrevivência desses idosos que chegam no fim da vida e não têm, por exemplo, a contemplação de ter pago uma previdência ou coisa semelhante, deputado? Celso, eu tenho duas coisas importantes para falar sobre esse assunto. Eu também requeri a urgência que venha votar no plenário da Câmara dos Deputados o fator previdenciário. O fator previdenciário foi uma aberração que foi feito contra o trabalhador aposentado. Antes, Celso, as pessoas contribuíam com 20 salários, com 10 salários, com 5 salários. Para quê? Para que quando se aposentasse, tivesse o direito de ver essa aposentadoria em seu benefício. O fator previdenciário acabou com isso. As pessoas contribuíram com 10, com 20, com 30, com 5, e hoje tem um teto de aposentadoria que ela é absurda. Ela é absurda e injusta com o trabalhador brasileiro e com a trabalhadora brasileira. Então eu fiz um requerimento ao presidente da Câmara para que paute o mais rápido possível o fim do fator previdenciário, para acabar, para que o trabalhador brasileiro, o aposentado, ele venha usufruir dos benefícios que ele investiu. Isso é um deles. E vou apoiar na Câmara para que esse ano possamos pautar isso. É um deles. E o outro é o pró-idoso, aqui em Brasília. Não tem o pró-adolescente? Essas jovens que estudam em escola pública e trabalham na Câmara, eu sou autor do requerimento para que a Câmara abra o pró-idoso, que as pessoas aposentadas ou não possam trabalhar na Câmara e possam receber um salário mínimo para trabalhar 4 horas por dia. Dar ao idoso dignidade e trabalho, que eles precisam disso. E como precisam, né? Exatamente. Oi, José Djalma. Você está falando de João Pessoa, né, José? Oi. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Um abraço ao povo da Paraíba, de João Pessoa. Eu gostaria de fazer umas perguntas aí, deputado, a respeito das pessoas que estão, que nem no meu caso, eu estou com 58 anos,
eu vi pela televisão falando sobre a idade de aposentadoria. Eu já estou com 58 para 58 anos. Eu queria fazer uma pergunta ao deputado, o seguinte: por que não aprova essa lei? Que hoje eu fui no INSS saber que era com 60 anos, que eu vi pela televisão que tinha diminuído a idade do idoso, que aposentar de 60 anos. Aí eu gostaria de saber o seguinte: se não tinha como aprovar essa lei para a pessoa com 60 anos se aposentar, porque um homem que trabalha no campo, como eu vi ele falando aí na televisão, falando sobre o idoso, um homem trabalhador do campo, como eu, já tem nessa idade que é de 60 anos, quando chega a idade de 60 anos, ele não está mais com as condições de trabalhar. Está bem, querido. Com 58 anos, eu já não estou mais com as condições de trabalhar. Não poderia fazer um decreto para a pessoa que, no meu caso, pegar 60 anos para aposentar? Porque, outra pergunta, eu queria saber, um deputado, um prefeito, um senador, depois de 2 ou 3 candidaturas, ele não pode mais ser eleito, já se aposenta. E por que um trabalhador do campo não tem esse mesmo direito de se aposentar com 60 anos? Tá bem, querido. Obrigado. Eu entendi parcialmente, Celso. Na verdade é o seguinte, o que ele está dizendo e que preocupa toda pessoa que já vai chegando lá, né? É essa questão, estão falando muito em mudar a idade mínima, que hoje é de 60 para mulher, 65 para homem. Estão tentando mudar esse quadro e aí vem uma grande preocupação. Isso já é uma preocupação, o cidadão está com 58 anos, mas já trabalhou 35. Natural. Eu não lembro, eu não ouvi bem o nome desse senhor da Paraíba. José Djalma. Seu José Djalma. Veja bem, o senhor tem 2 perguntas que o senhor fez. Isso. De fato, a questão de tentar mudar, o fator previdenciário, ele tinha o objetivo exatamente de antecipar a aposentadoria do trabalhador. Ele poderia antecipar, e deu no que deu. O objetivo do fator previdenciário, inicialmente, era excelente. Você antecipava a aposentadoria, você poderia antecipar a sua aposentadoria e você receberia proporcionalmente. Claro. Mas foi um desastre isso. Tirou o direito que o trabalhador tem e contribuiu a vida toda. É isso que nós vamos lutar para derrubar o fator previdenciário. Agora, mudar a idade do trabalhador que chega, o senhor tem 58 anos, o senhor fique certo que nós vamos trabalhar para que isso não possa acontecer. As pessoas que trabalharam 35 anos de serviço, com 60 anos de idade para mulher e 65 para homem, é a idade exatamente que as pessoas devem se aposentar e vão continuar a fazer isso. Por quê? Ela se aposentando por tempo de serviço ou por idade para que ela possa continuar trabalhando. Esse é o grande objetivo para ajudar na sua renda. A única forma que você não pode trabalhar é se você for aposentado por invalidez. Agora, por tempo de serviço e por idade, quanto essa idade é suficiente. O Brasil, agora que vai aumentando a longevidade para 70 anos, então você se aposenta com 65 anos, você vai viver um pouco mais, usufruindo daquilo que você plantou, para conviver com a família, com os filhos, com os netos, e usufruir disso. Como presidente da Frente Parlamentar do Idoso, nós vamos trabalhar muito para que isso não aconteça. O senhor pode estar certo disso. É um direito e nós temos que lutar para que o direito do trabalhador ele venha a ser preservado e do idoso também. A segunda pergunta do senhor, por que um deputado, um prefeito com 2 mandatos, ele se aposenta quando um trabalhador tem que trabalhar com 35 anos? O deputado, ele tem que cumprir, ele tem que ter tempo de serviço para isso. Porque quando você se candidata, você já tem no mínimo 22 anos, não é? Você tem, eu, por exemplo, eu sou deputado federal, mas eu tenho 30 anos de serviço. Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, com 13 anos de idade eu já tenho carteira assinada. Naquele tempo podia, né? Então, eu tinha carteira de menor, você lembra, Celso? Eu lembro. Então hoje, eu tive mandato de deputado distrital, hoje eu tenho mandato de deputado federal. Então daqui a pouco, se eu quiser, eu posso requerer uma aposentadoria, mas eu não vou requerer aposentadoria porque eu tenho 1 mandato ou 2, porque eu já trabalhei 30 anos. Então é isso que às vezes as pessoas confundem, né? O deputado tem 1 mandato, ele se aposentou, tem 2 mandatos. Não, ele agregou esse mandato ao tempo de serviço que ele tinha. Agrega, ele se aposenta. Fora disso não tem direito, você tem razão. Agora, parece-me que os idosos sempre foram tanto quanto punidos no Brasil, né? Até o leão pega no pé do idoso. Olha, às vezes as pessoas falam assim, pô, o Brasil tem 10%, Celso, de pessoas com mais de 60 anos.
Por que o idoso nunca foi respeitado como deveria? Porque as pessoas idosas, hoje que elas chegam a 60 anos, elas viveram num país autoritário, Celso. Elas não foram criadas como essa juventude hoje, que vai para a rua, tem movimento estudantil, que de 16 anos em diante já estão na rua, cara pintada. Mas as pessoas que têm 60 anos viveram num país naturalmente autoritário, e quem tem mais de 60 anos, quem tem até um pouco mais, num país monarquista. As pessoas no século passado viviam num país monarquista. Nesse século, um país autoritário. Que direito ela tinha para reivindicar direitos? Reivindicar alguma coisa? Nada. Tinha que sofrer calada. Então hoje, nós, deputados, que temos que lutar pelo direito dos idosos. Você falou no Leão, eu sou autor de um projeto que isenta as pessoas com 75 anos de imposto de renda. É um absurdo isso. Você não pode, as pessoas nessa idade, pagar imposto de renda. Eu sou autor desse requerimento e vou lutar muito na Câmara para ser aprovado. Esse é o meu dever, Celso. O dever do parlamento, do deputado, é lutar pelo direito das pessoas que não têm direitos. Essa idade não está um pouquinho avançada, não? 75? Tá, mas é um avanço. Uma coisinha para... Até porque ele se beneficie realmente tem um pouquinho de vida melhor, não? Você tem razão, mas como ele se aposenta com 65, então você começa a isentá-lo a partir de tanto. Se nós reduzirmos, não consegue nem uma coisa nem outra. Você conflito com a aposentadoria. Joga lá em cima para depois... Exatamente. Se você conseguir um teto, depois você reduz e trabalha e discute isso. Esse é o parlamento. A gente quer tudo não consegue muita coisa, mas você consegue discutir e abrir essa discussão, que já é uma grande coisa.